paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento de meditação na palavra do nosso Deus. Uma palavra viva e eficaz que traz resultados em nossas vidas. Hoje eu quero começar meditando com vocês no Salmo 59, no verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Quantos e quantos dias eu e você podemos cantar este salmo para o Senhor, pois Ele tem sido o nosso alto refúgio, Ele tem sido a nossa proteção no dia da dor, da adversidade, na luta, na perseguição, nos momentos em que mais nós batalhamos, em que mais nós somos atingidos. O Senhor tem sido a nossa proteção. O Senhor tem sido o nosso abrigo seguro nos tempos mais difíceis. E do mesmo modo foi com a vida do salmista. E nós podemos constatar que a vida do rei Davi, ela também foi cheia de altos e baixos, assim como a nossa vida, e por isso ela é tão inspiradora para nós cristãos, não apenas pelas inúmeras aventuras que ele viveu, mas principalmente pelo seu caráter. Também pelo Deus que o ajudava, que o guardava, que o perdoava. Pois um simples pastor de ovelhas que trabalhava lá no fundo da casa do seu pai se tornou rei em Israel. Sem dúvida, Deus tinha um propósito e Davi sempre soube como responder ao Senhor. Queridos, nós podemos aprender tantas lições com a vida dele, quando ele pecou, como ele agiu, quando ele se tornou vitorioso, como ele agiu, quando ele foi perseguido, como ele agiu, que ele se entregou nos braços do Senhor, pedindo por socorro, pedindo por perdão, pedindo por proteção. E isso nos ensina a como proceder no dia a dia das nossas vidas, nas mais variadas situações em que nós nos encontramos. Aqui nós podemos ver como ele lidou com o pecado, como ele lidou com os liderados e no seu próprio relacionamento com o Pai. Como ele amou a Deus de todo o seu coração e de todas as suas forças. Mesmo no deserto, mesmo num lugar de dor e aflição, e diante dos perigos, diante das perseguições, nós encontramos um homem corajoso, um homem tão valente que no meio da aflição ele nos ensina a orar. E isso nós podemos ver no Salmo 61, do verso 1 ao 3. Ouve, ó Deus, a minha angústia, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta, demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Nós vemos aqui que Saul estava atrás de Davi. Saul estava em busca de Davi para poder matá-lo. Deu ordem aos seus homens para vigiar sua casa e Davi estava cercado pelos seus inimigos, mas ele depositou sua confiança em Deus. Ele fez do Senhor a sua força, o seu alto refúgio, o seu abrigo seguro, e o Deus fiel que ele amava foi ao seu encontro e o livrou. O exílio de Davi, enquanto ele fugia de Saul, foi um período muito importante, não apenas na sua vida pessoal, mas também na vida de todo o povo de Israel. Se por um lado Davi estava sendo moldado, aperfeiçoado durante todo aquele tempo de fuga no exílio, por outro lado o próprio povo
povo também estava sendo preparado para um momento em que haveria de receber o escolhido do Senhor como seu rei. Oh, aleluia! E durante esse período de exílio, Davi passou por muitas dificuldades, provações, perseguições de todos os lados. Mas ele também experimentou o cuidado e a bondade do Senhor e desfrutou de uma ascensão providencial. Ao mesmo tempo, Saul não teve a mesma sorte. Ele enfrentou a rejeição do Senhor e caminhou de uma forma irreversível para a sua ruína total e final. De vez, o seu reinado estava chegando ao fim. A vida não foi só de glórias para Davi após sua vitória contra o gigante filisteu, o gigante Golias. Nós podemos ver que ele não assumiu o trono imediatamente após a unção recebida na casa do seu pai Jessé. Ali foi só um começo de uma longa jornada e, inclusive, de muitas aflições rumo ao trono que Deus tinha separado para Davi. Davi foi sendo preparado por Deus em meio às perseguições, em meio às ameaças, em meio aos conflitos, em meio ao exílio, em meio aos lugares onde ele tinha que se esconder. Lá estava a mão de Deus para o proteger. As ameaças do rei Saul contra Davi têm início ali nos capítulos 18 e 19 ali de 1 Samuel, quando o ciúme, a inveja do rei moveram ele numa campanha contra esse jovem guerreiro para matá-lo, acabar com a sua vida. Saul ficou tão irado com o cântico das mulheres que declamavam a vitória de Davi sobre 10 milhares, ao passo que Saul tinha matado somente milhares. E também acrescentando-se todo o fato de que o Espírito de Deus já haver se apartado do monarca de Israel. Ele já não mais contava com a unção de Deus sobre a vida dele. Então o coração de Saul encheu-se de um ódio tão descontrolado e de um terrível desejo homicida de acabar de vez com a vida do Davi. E nós podemos ler no primeiro livro a Samuel, no capítulo 23, do versículo 7 em diante. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Como nós vemos aqui nesse registro desses capítulos de 1 Samuel, buscando salvar a sua pele, Davi se pôs em fuga. Pôs-se a fugir de Saul e contando com a ajuda do próprio filho de Saul, Jonatas, cujo coração estava muito apegado a Davi. E também conta, e principalmente conta com Deus e também com a bênção do profeta Samuel. Por isso, queridos, todo aquele que deposita sua confiança em Deus jamais será frustrado. Pode contar com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua proteção nas mais diversas situações que enfrenta no dia a dia. Deus é o alto refúgio para a alma que nele espera. Ele é o Deus que nos eleva acima das circunstâncias, acima das perseguições, acima das aflições e nos coloca em lugares altos, firmes e seguros. E com seu braço forte, ele destrói as armadilhas de Satanás,
os laços, os embaraços preparados pelo inimigo para os nossos pés, para fazer com que o Filho de Deus caia e permaneça prostrado. Deus conhecia o coração de Davi e sabia como Davi ansiava com ele. Assim como a sua alma o desejava, assim nós devemos ansiar pela presença de Deus em nossas vidas. A casa de Deus era a sua morada todos os dias. Havia deleite sem fim, e Davi chamou a atenção dos levitas para virem adorar de dia e de noite perante o Senhor. Sim, Davi era extravagante. Ele dançou diante de Deus sem ter vergonha da exposição. Ele se quebrantava e reconhecia sua total dependência no Senhor. Não havia para ele e nem para nós outro lugar melhor para estar. Não havia onde se esconder. Na verdade, Deus é quem era o seu esconderijo. O rei Davi, ele era humilde para reconhecer também seus pecados, suas falhas, suas fraquezas, pedir perdão e se reconciliar com o Senhor. E um dos aspectos mais surpreendentes da vida do rei Davi era sua humildade diante de Deus. A Bíblia em momento algum esconde seus pecados, suas quedas, suas transgressões, nem mesmo suas emoções diante dos problemas que lhe cercavam. Não! A Bíblia mostra claramente como ele era. Podemos perceber isso quando nós lemos os Salmos. Ele derramava o seu coração, suas angústias, seus medos e aflições e reconhecia suas limitações perante o Senhor. Não existe outro lugar melhor para se estar do que debaixo da proteção de Deus. Uma vida de dependência, de obediência e de fidelidade a Deus. Isso nos dá acesso à sua proteção e ao seu cuidado. Pois qual Deus teria compromisso com quem não tem compromisso com ele? Deus é amor, com certeza. Mas ele também é Deus santo e justo. Ele não tem prazer na iniquidade. Ele não tem prazer nas práticas pecaminosas. Mas quando nos apegamos a ele em amor, quando fazemos dele o nosso pastor e o nosso esconderijo, ele nos garante a sua proteção e o livramento. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Quanto temos a aprender com Davi? Com Davi nós aprendemos o princípio da humildade. Como devemos nos aproximar de Deus e ter em nós um coração enternecido. Precisamos orar para que o Senhor mova em nós esse coração quebrantado, que se dobra, que reconhece que Deus é o Senhor e que nós somos os seus filhos, que nós dependemos da sua graça. Aleluia! Que tudo nós dependemos dele, que em cada passo, em cada decisão, em cada momento duvidoso, nós necessitamos da mão poderosa do Senhor estendida sobre nós, trazendo proteção, resposta, auxílio, perdão, vitória, mostrando o caminho que devemos seguir. Aleluia! Em resumo, essa é a vida do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que tinha seus altos e baixos,
mas a sua vida é um modelo que podemos seguir, pois ele nos inspira, ele nos desafia a enfrentarmos os nossos gigantes, amando a Deus, contemplando a sua beleza, sendo fiel a ele em todas as circunstâncias. E que hoje, meus irmãos, neste dia, neste momento, nós possamos tomar a firme decisão de ter o Senhor como nosso alto refúgio, como nosso abrigo seguro, pois os tempos são difíceis sim. Com muito amor, que Deus abençoe você.